boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. O meu nome é Marlon Ricardo e eu estou aqui com vocês de novo para conversar sobre o nosso querido e amado direito penal, especificamente sobre o concurso de pessoas e mais especificamente ainda sobre uma bosta de um assunto que é fácil, mas que cai em tudo que é prova e faz você errar diversas questões por desconhecimento. Então, a partir de hoje, a novidade é: você nunca mais vai errar uma questão sobre comunicabilidade de dados típicos. E se você errar, meu brother, tem que tomar um cascudo e tem que assistir essa aula mais 10 vezes se for necessário. Hoje a aula, então, estamos dentro do concurso de pessoas, mais de uma pessoa cometendo o mesmo crime com relevância de participação e liame subjetivo, regras do concurso de pessoas, só que especificamente em relação à comunicabilidade de dados típicos. E o que diabos é esse treco? É o que está previsto no artigo 30 do Código Penal. Então, no artigo 30, nós vamos ter a seguinte frase: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, pessoal, aqui está dizendo que as circunstâncias de caráter pessoal, quando forem elementares do crime, elas vão se comunicar entre os autores. Qual que é o problema? Esse texto ele é muito pouco explicativo, ele é muito pouco autocompreensivo, autodidático. Por quê? Porque ele, ao invés de usar argumentos técnicos, ele usa argumentos promíscuos, argumentos da realidade e não da tecnicidade relativa ao direito. Por quê? Porque, tecnicamente, circunstância é uma coisa diferente de elementar. Então, não tem como ter uma circunstância de caráter pessoal que é uma elementar do crime. A não ser que você interprete a circunstância como uma interpretação corriqueira do nosso português de cada dia e não com a tecnicidade do direito. Então, meu amigo, você não pode rabiscar o seu código, porque você pode ser que você precise utilizá-lo, mas o artigo 30, na realidade, ele quer dizer que as elementares, vou abreviar, sempre se comunicam. As circunstâncias, se forem objetivas, elas se comunicam sempre. E se forem subjetivas, elas não se comunicam. Circunstância subjetiva não se comunica. Professor, eu não sei a diferença. Eu não sei o que é uma elementar e uma circunstância. É para isso que eu estou aqui, meu amigo. Então agora nós vamos diferenciar que diabos é uma elementar de que diabos é uma circunstância. Vamos olhar para o nosso artigo mais fácil, porque ele tem duas palavras. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio simples, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Uma pena gigante, né, meu amigo? Como que você vai identificar quais são as elementares do crime de homicídio e se tem alguma circunstância dentro do homicídio simples? Você vai utilizar um método chamado retirada. Você vai retirar aquela palavra do tipo penal e fazer a pergunta: continua sendo esse crime? Se eu tirar essa palavra, continua sendo o mesmo crime previsto no mesmo tipo penal? Lembrando que tipo penal, meu brother, é o artigo todo, inclusive os seus parágrafos, inclusive suas alíneas, se for o caso. Todo o artigo é o tipo penal. Então, a pergunta vai ser muito simples. Você vai retirar aquela palavrinha. Então, sobrou o artigo 121. Alguém. A pergunta é: alguém é homicídio simples? Não. Se alguém não é homicídio simples, o matar é uma elementar do crime de homicídio. Entenderam a lógica? Se você retira aquela palavra e aquilo que sobra deixa de ser o crime,
Isso é uma elementar. Então vamos retirar também o alguém. Retiramos aqui o alguém. Matar é crime. Ah, professor, matar é crime. Não é, meu brother. Não é. Matar não é crime. Senão você, que matou trocentas aulas para tomar tereré e tomar cerveja, estaria na cadeia. Matar é crime quando você mata uma pessoa. A matar é homicídio simples quando você mata uma pessoa. Se você for lá e matar um cachorro, vai ser outro crime. Então, o alguém, meu brother, também é uma elementar do crime de homicídio simples. Então, o crime de homicídio simples, artigo 121 caput, é formado por duas elementares, sendo elas matar alguém. Ou seja, como eu disse a vocês no começo, as elementares sempre se comunicam. Então, se você pegar e ficar na porta da sua casa, cuidando para que o bandido entre e mate alguém que ali está, você vai responder por ter matado, porque a morte, matar, é elementar. O alguém, matar, é elementar. Então, ele vai se comunicar para você. Vamos às circunstâncias. Ainda dentro do crime de homicídio, vocês sabem que o crime de homicídio ele tem o homicídio simples e o homicídio que nós chamamos de privilegiado, que na verdade é com causa de redução de pena, e o homicídio qualificado, que está lá no parágrafo 2º. Então, matar alguém, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, 1, mediante pago ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, 2, por motivo fútil. Vamos pegar o motivo fútil, que é o mais fácil, o menorzinho daqui, dá menos trabalho para a gente rabiscar. Qual é a fórmula? Fórmula da retirada. Então, eu vou retirar por motivo fútil. Então, a pessoa foi lá, pegou a sua arminha e matou alguém. Por quê? Porque sim, sem motivo nenhum. A pergunta é simples. Continua sendo homicídio? Se você disser que sim, continua sendo homicídio, então esse por motivo fútil é uma circunstância. Isso mesmo. Tirou! Continua sendo o mesmo crime? Circunstância. Não esqueçam, o crime é o que está previsto no tipo penal. Homicídio. Tirou o motivo fútil. Continua sendo homicídio? Continua se matando alguém? Temos uma circunstância. Então, elementar aquilo que você retira e o tipo penal deixa de ser aquele. Deixa de se preencher aquela circunstância naquele tipo penal. Circunstância, aquilo que você retira, porém aquele tipo penal permanece sendo intocado aquele tipo penal. Então, continua sendo o artigo 121 se eu retirar o motivo fútil. Vai deixar de ser qualificado, mas isso não é o tipo penal. O tipo penal é o artigo 121. O que está para baixo dele faz parte do mesmo tipo penal. Então, a regra lá no começo. As elementares sempre se comunicam, as circunstâncias, quando objetivas, se comunicam, quando subjetivas não se comunicam. Temos que diferenciar agora o que são circunstâncias objetivas do que são circunstâncias subjetivas. As circunstâncias objetivas são aquelas que dizem respeito ao fato cometido. Ou seja, são aquelas circunstâncias de meio, de modo, de lugar, entre outras. São as circunstâncias que dizem respeito ao fato criminoso, não à pessoa, não ao agente, e sim ao fato criminoso. Exemplo. Se você é convidado por um amigo seu, amigos, tem que ser amigo da onça fazer um convite desse. Se você é convidado por um amigo seu para ir lá e matar uma pessoa, vocês sentam e conversam. Vamos matar o fulaninho? Vamos! Eba, que legal! Como que a gente vai matar esse fulaninho? Ah, você cuida da porta, eu vou entrar com um negócio de álcool, vou dar uns 3 petelecos na orelha dele, quando ele cair, eu vou pegar o álcool, jogar em cima dele e tacar um fósforo aceso. Ele vai morrer queimado. Você fala, ei, tudo bem, vamos lá, amiguinho. Você vai lá, fica na porta cuidando, o outro vai lá, pega, dá uns petelecos, bota fogo no cara e mata o cara queimado. O cara matou o outro por meio de fogo. Fogo é uma coisa que diz respeito ao fato ou diz respeito à pessoa? Diz respeito ao fato. É o meio pelo qual você optou
por acometer aquele crime. Você optou por matar alguém por meio de fogo. Então tá, já sabemos que aquilo que está previsto no parágrafo 2º, se você retirar, continua sendo o tipo penal de homicídio. Portanto, são circunstâncias. Ou seja, a circunstância prevista no parágrafo 2º, inciso 3, é uma circunstância objetiva. Se é uma circunstância objetiva, ela se comunica. A circunstância objetiva sempre se comunica. Portanto, você que está parado do lado de fora, cuidando o local, vai responder também por homicídio qualificado pelo meio de fogo. E ele que foi lá e colocou fogo vai responder também pelo homicídio qualificado por meio de fogo. Vamos às circunstâncias subjetivas. As circunstâncias subjetivas dizem respeito ao agente ou aos motivos que o levaram à prática daquele crime. Então, se é subjetivo, diz respeito ao agente ou aos motivos. As circunstâncias subjetivas não se comunicam. Circunstância subjetiva não se comunicam. Elas dizem respeito normalmente a parentesco, doença e o motivo em si. Os motivadores, né? Circunstância subjetiva não se comunicam, porque ela é uma circunstância, você retira ela do tipo penal e permanece sendo aquele mesmo tipo, como nós já demos o exemplo, que são aqueles que estão previstos no parágrafo 2º do artigo 121. Porém, essa circunstância diz respeito ou à condição do agente ou ao motivo que o levou àquela prática criminosa. Pegamos como exemplo aqui a questão do parágrafo 1º do artigo 121, que nós chamamos de homicídio privilegiado, porém é o homicídio com causa de redução de pena, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Então, se você quer matar o seu vizinho, que é um traficante de drogas conhecido para proteger a sua vizinhança, e você pede ajuda para um cara que não mora ali, que não tem esse vizinho como risco, você responde por homicídio, sim, porque é uma circunstância, você vai responder pelo homicídio, com o seu motivo, que é de relevante valor social, ou seja, com uma pena menor. Mas o cara que te ajudou a cometer esse crime não vai responder com essa pena menor. Por quê? Porque é uma circunstância subjetiva e as circunstâncias subjetivas não se comunicam. Da mesma forma, vamos pegar o motivo fútil. Você quer matar alguém porque ele te deve R$1. Você vai lá e dá um tiro na cabeça do cara. Agora não, você quer matar alguém que te deve R$1, mas você não tem culpa fazer sozinho. Você pede ajuda para um amiguinho e você não fala o motivo. Ele vai matar porque sim, porque ele vai matar. Não tem motivo algum. Você responde pelo motivo fútil, porque você que tem essa motivadora e ele não responde por motivo algum. No caso, se ele não responde por motivo algum, a maioria dos autores vão dizer que ele responde pelo caput. E essas circunstâncias que você falou de parentesco, professor? Lá no começo do Código Penal, lá pelo artigo 61 a 67, que nós estamos falando de pena, nós vamos ter coisas que acontecem que agravam de maneira genérica a pena. E uma delas é você cometer o crime contra o seu ascendente ou contra o seu descendente. Então, se você convida alguém para te ajudar a matar o seu pai, você vai responder por homicídio com a agravante de ter matado o seu ascendente. O cara que te ajudou vai responder apenas pelo homicídio, sem essa agravante, porque essa agravante é uma circunstância de caráter pessoal, uma circunstância que diz respeito ao agente, ou seja, uma circunstância subjetiva. O problema, meu amigo, não está nas circunstâncias. Está quando a elementar parece uma circunstância. Por isso que você tem que ter em mente aquilo que eu te disse no começo. Tira aquela
aquela palavrinha, tira aquele conjunto do tipo penal e faz a pergunta: continua sendo o mesmo tipo penal? Se continuar sendo o mesmo tipo penal, você vai estar diante de uma circunstância. Se deixar de ser aquele tipo penal, você vai estar diante de uma elementar. Ou seja, 2 exemplos. Primeiro, crimes praticados por funcionário público contra a administração. Crime de corrupção passiva. O funcionário público que pede dinheiro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Funcionário público, meu amigo, é elementar do tipo de corrupção passiva. Se você tirar o funcionário público daquilo ali, deixa de ser corrupção passiva. Não existe corrupção no setor privado. É só se você for funcionário público. Se você retirando, deixa de ser aquele tipo, ser funcionário público é o quê? Uma elementar. Se é uma elementar, ele sempre se comunica. Então, se o funcionário público pede ajuda para alguém para cometer o crime de corrupção passiva ou crime de peculato, todos respondem como se o funcionário público fosse. Esse é um exemplo mais comum. Mas o que mais cai disparado é o nosso verdadeiro homicídio privilegiado, o infanticídio. Porque infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho logo após o parto, estando no estado puerperal, ou seja, uma espécie de doença. Vou enquadrar de forma bem subjetiva, bem analógica, uma doença que todas as mães têm quando a criança nasce. Algumas por mais tempo, outras por menos tempo. Se você retirar o estado puerperal do tipo, então uma mãe matando o próprio filho logo após o parto, ela responde por homicídio, não responde por infanticídio. Então deixa de ser aquele tipo penal. Portanto, o estado puerperal da mãe é uma elementar. Ou seja, a mãe que pede ajuda para o pai para matar o próprio filho logo depois do parto, estando em estado puerperal, ela responde por infanticídio e o pai responde também por infanticídio, mesmo não estando doente, mesmo não tendo estado puerperal para o pai. O pai responde também por infanticídio. Pessoal, isso é muito importante. O pai, o médico, o namorado, o cachorro, o papagaio. Quem ajudar ela a matar, sendo pessoa passível de punição, vai responder também por infanticídio. Isso cai a rodo. Por quê? Porque o estado puerperal é uma elementar do crime de infanticídio. Eu espero realmente que vocês tenham entendido, que vocês nunca mais errem uma questão de comunicabilidade de dados típicos. Agora eu peço a gentileza que você compartilhe o nosso canal, você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. Se você quiser ver uma aula anterior, você clica aqui. Se você quiser clicar aqui, você vai para a próxima aula. E se você clicar aqui, você vai poder ter acesso para comprar esse livro, que ele é muito bom, Direito Compacto, da Ana Cláudia, coordenado pelo professor Rodrigo, também professores aqui do Desenhando Direito, que é um livro muito barato e muito bom, então vale a pena. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.